Estudar a pessoa de Jesus Cristo é fundamental para nós cristãos. Conhecermos quem de fato é o nosso Deus. O estudo de Jesus Cristo é o que se chama de estudo sobre Cristo. E assim como a respeito de Deus, as pessoas têm as mais diversas opiniões a respeito de Jesus, das que vêm desde a ideia que Jesus era apenas um profeta, até que ele era uma espécie de Deus menor. Mas será que a Bíblia nos ensina isso? Será que a Bíblia nos ensina que Jesus era apenas um profeta ou um Deus menor? Na verdade, a Bíblia nos ensina outras coisas. Jesus Cristo é Deus, Ele é o próprio Deus, nosso Senhor, nosso Salvador. Sobre essas características e outras questões a respeito de Jesus que vamos estar estudando esta manhã. Em 1 Colossenses capítulo 1, de 13 a 20, nós temos uma descrição maravilhosa de quem é Jesus Cristo. Diz assim, 1 Colossenses capítulo 1, de 13 a 20. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Uma descrição maravilhosa de Jesus Cristo, com diversos adjetivos neste texto. E estamos nesta manhã alguns deles, e algumas características que podemos ver através da Bíblia, nos revelando quem é Jesus Cristo. O primeiro aspecto que a gente pode ver nesta manhã é a respeito da pré-existência de Jesus Cristo. Ou seja, ele não foi criado, ele não teve um início, ele é eterno. Quando as pessoas pensam em Jesus Cristo, pensam que Jesus surgiu mais ou menos 2000 anos atrás. Mas na realidade é que ele sempre existiu. O Antigo Testamento nos fala sobre isso. Lá em Malaquias 5:2, a gente lê o seguinte: E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então vem aqui falar sobre desde os dias da eternidade a existência de Jesus Cristo. Em Isaías 9:6 a gente lê: Porque o menino nos nasceu, o filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então a gente vê que Pai da Eternidade, desde toda a eternidade, Jesus Cristo já existia. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo possuem a mesma essência e os mesmos atributos. Se o Pai é eterno, o Filho logo também é eterno. No Novo Testamento, a gente vê isso em João 1:1, quando fala no princípio é o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Lá em João 8:58, a gente lê assim: Jesus respondeu, em verdade, verdade lhe digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Esse eu sou se refere à eternidade de Jesus Cristo. Lá em Êxodo, quando Deus fala com Moisés para a sarça ardente, Deus diz, eu sou o que sou. E aqui Jesus Cristo, eu sou. Ou seja, Jesus Cristo é Deus. E desde toda a eternidade é Deus. E pelas obras de Jesus Cristo também a gente verifica a sua eternidade.
Por exemplo, na criação, a gente lê lá em Colossenses 1,16 o seguinte: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele. Se as coisas foram criadas por meio de Jesus Cristo, logo ele existia antes da criação. A gente pode fazer uma observação também no Salmo 92, que diz assim: antes que os montes nascessem e tu formasse a terra e o mundo, de eternidade em eternidade tu és Deus. O salmista aqui se refere principalmente a Deus Pai, mas como falei, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo possui os mesmos atributos. Logo, Jesus Cristo também é eterno. Então a Bíblia é certa em nos dizer que Jesus é pré-existente à sua encarnação. Ele sempre existiu. O outro aspecto que a gente pode estudar sobre Jesus Cristo é a respeito da sua humanidade. A gente vai verificar aqui a humanidade de Jesus Cristo. Hoje dificilmente alguém pregaria que Jesus Cristo não foi um ser humano. Embora isso ainda seja possível ser pregado em algumas seitas, alguns grupos teológicos, de forma geral é um consenso que Jesus Cristo foi um ser humano. E à luz das Escrituras, é claro que ele se encarnou. Mas a gente verifica que ele não tinha natureza corrompida, como o resto da humanidade, não tinha pecado, e não praticou qualquer espécie de erro durante a sua existência. Lá em Hebreus 4,15 a gente lê assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. E em Hebreus 7,26, a gente também vê isso, quando fala assim: porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Ainda em 2 Coríntios 5,21, a gente lê assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez o pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, Deus de maneira nenhuma pecou, Jesus Cristo de maneira nenhuma pecou, mas ele carregou os nossos pecados lá naquela cruz. Para a maioria dos escritores dos primeiros séculos da era cristã, o fato que Jesus Cristo era humano é algo indiscutível. O que era debatido dizia respeito às diferenças que Jesus Cristo poderia ter em relação ao qualquer outro ser humano, mas não era negado que ele foi de fato ser humano. Mas ao longo da história surgiram grupos que tentaram negar a humanidade de Jesus Cristo. A gente tem, por exemplo, os gnósticos. Eles abraçaram a doutrina conhecida como docetismo. Essa corrente doutrinária ensina que o homem Jesus ou ele era um fantasma, ou tinha uma aparência de um corpo material. Ou então Cristo tomou o corpo do ser humano apenas durante um período de tempo, entre o batismo e o seu sofrimento lá na cruz. E aí nesse momento lá na cruz, Cristo deixou o corpo humano. Que na verdade isso é uma grande heresia. Jesus Cristo se encarnou como ser humano e viveu todo o tempo como ser humano encarnado aqui na terra, até a sua morte de cruz, quando ele depois teve o corpo glorificado. Então, contrariando esse ensino gnóstico, o Novo Testamento aponta para a natureza humana de Jesus Cristo. Tanto o seu nascimento como sua vida refletem a sua natureza física. O Evangelho de Lucas, por exemplo, nos diz que Jesus Cristo cresceu em estatura, em graça diante dos homens, lá em Lucas 2,52. Sabedoria, estatura e graça. Então a Bíblia reflete claramente que Jesus Cristo era ser humano. Lá em Mateus 1,25 a gente lê assim: porém não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Ou seja, Jesus Cristo nasceu de maneira natural, aqui de forma encarnada, através de Maria. E Lucas 2,52, como a gente já leu, que cresceu em estatura, sabedoria e graça. E outra forma de ver que Jesus Cristo
estava encarnado, esse conhecimento limitado. Jesus, ele possuía todos os seus atributos enquanto ser humano aqui encarnado, enquanto Deus encarnado. Mas ele se limitou, ele escolheu se limitar em algumas questões. Por exemplo, ele não tinha mais o pré-conhecimento extensivo, completo de todas as coisas. A gente vê, por exemplo, ele diz que ele não sabia o dia de sua volta. Então ele se limitou, escolheu se limitar em algumas questões quando ele se encarnou. Lá em Lucas 8,45, a gente lê o seguinte: mas Jesus perguntou, quem me tocou? Como todos negaram, Pedro disse, mestre, é a multidão que rodeia e aperta. Nessa passagem, a mulher com fluxo de sangue toca em Jesus Cristo e sai poder dele. Aí ele pergunta, quem me tocou? Esse versículo há duas interpretações. Ou Jesus disse isso para instigar a multidão a revelar quem tinha tocado nele, ou de fato a gente vê que Jesus, limitado como ser humano, ele não sabia que tinha tocado nele. Isso fica mais claro em Marcos 6,38, quando diz assim, e Jesus lhes disse, quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Eles foram se informar e responderam, 5 pães e 2 peixinhos. Ou seja, Jesus Cristo de fato foi um ser humano, e ele escolheu se limitar, os seus atributos permaneceram com ele, mas ele ficou de certa forma limitado para viver conosco como ser humano. A gente verifica também que Jesus foi tentado, em Hebreus 4,15, como já li, fala assim, porque não temos um sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas, pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, nossa semelhança, mas sem pecado. Então a tentação também revela a humanidade de Jesus. Outra característica de Jesus é a sua divindade. A natureza divina de Jesus Cristo tem levantado diversas controvérsias ao longo da história cristã. Então é necessário termos compreensão correta que de fato Jesus Cristo sempre foi Deus. Isso é algo inegável. E apesar dos acirrados debates que se teve ao longo da história, nós não podemos afirmar de maneira nenhuma que Jesus em algum momento de sua vida deixou de ser Deus. E a igreja primitiva já afirmava que ele era Deus. A gente pode citar Justino Mártir, Orígenes, temos a escola de Alexandria, a escola de Antioquia, que são pessoas lá dos primeiros séculos, de escola dos primeiros séculos, que afirmavam que Jesus era Deus. Então, isso não é uma ideia nova. Os primeiros cristãos sempre entenderam que Jesus era Deus. A gente vê a divindade de Jesus Cristo revelado através de aspectos miraculosos, como a geração sobrenatural dele, já pelo Espírito Santo, pelos milagres que ele fez, pela sua ressurreição e ascensão ao céu. A gente vê que Jesus Cristo também tinha consciência divina, ele se iguala ao Pai. Lá em João 5,26, a gente lê assim, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Em João 10,30 a gente lê, eu e o Pai somos um. Então Jesus se põe no mesmo pé de igualdade a Deus Pai, reafirmando a sua divindade. Ele também tinha prerrogativas divinas que só pertenciam a Deus, como o perdão de pecados. Lá em Marcos 2,10 a gente lê assim, mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Então ele podia perdoar pecados, logo isso apontava que ele era Deus. Ele também podia alterar a lei para aqueles que viviam, para os discípulos dele. A gente lê lá em Mateus 5:21-22 o seguinte, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate, e ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Jesus Cristo acrescentou mais ainda a lei, mostrando que ele também tinha a prerrogativa divina para alterar ela ou acrescentar, para aqueles que já quisessem seguir ele, obviamente.
Jesus também podia salvar pessoas, salvar a humanidade. Através de Jesus Cristo nós somos salvos. Quando a gente vê João 3,16 e João 8, 34 e 36, que fala também: em verdade, verdade lhes digo, que todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O escravo não fica sempre na casa. O filho sim, fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês verdadeiramente serão livres. Ou seja, Jesus Cristo nos liberta do pecado, nos liberta do inferno eterno, mostrando mais uma vez que Ele é Deus. A gente também tem testemunho dos apóstolos. João falou lá em João 1, como eu já li: no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E João 20, 28, quando Tomé falou o seguinte: Senhor meu, Deus meu. Tomé testificando que Jesus Cristo era Deus, continua sendo Deus. Então nós temos a dupla natureza de Jesus Cristo. Ele é humano e Deus ao mesmo tempo. Isso funciona de maneira perfeita. Ele é 100% humano e 100% Deus. Então vamos falar agora sobre a união dessas duas naturezas de Jesus Cristo, a natureza humana e Deus, que na teologia se chama união hipostática, que é a união das duas essências do nosso Deus. Então a união hipostática, ela se refere à união dessas duas naturezas e ela vai além da racionalidade humana. Nós não conseguimos compreender como completo como Deus pode ser 100% homem e 100% Deus ao mesmo tempo, mas a Bíblia nos afirma isso. Nenhuma dessas naturezas é menor do que a outra. Ele é 100% os dois ao mesmo tempo. A Escritura, a Bíblia, nos revela bastante a respeito de Cristo, mas ainda assim há perguntas que pertencem, a resposta que pertence somente a Deus. Então não devemos especular demais e ir muito além do que a Bíblia ensina, porque ela ensina o suficiente para sabermos que as duas naturezas de Deus, de Jesus Cristo, trabalham em perfeição. Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Como verdadeiro Deus, possui todos os atributos essenciais à sua divindade. Semelhantemente, como verdadeiro homem, ele possui todas as propriedades essenciais aos seres humanos. Entretanto, as suas duas naturezas se unem perfeitamente na pessoa de Jesus Cristo. Elas não agem de forma uma contrária à outra. A união da natureza humana, da natureza divina de Jesus Cristo é de suma importância para a salvação eterna do ser humano, pois é necessário, essa união é necessária para nós termos a salvação. Sobre isso a gente pode considerar algumas passagens, como Mateus 11, 27, que diz assim: tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Em Colossenses 1,17 a gente lê assim: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. E João 17,3 diz assim: a vida eterna é esta, que conheço a Ti, o único Deus verdadeiro, é Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus Cristo fosse apenas ser humano, ele não teria essas prerrogativas divinas. Se fosse apenas Deus, ele não poderia ter morrido lá na cruz como ser humano. Então foi necessário ser tanto humano como Deus para nos trazer salvação. Existem algumas características da união hipostática, ou seja, a união das duas naturezas de Jesus Cristo, que podem ser destacadas esta manhã. Gostaria de destacar três que são importantes. A primeira delas é que a união entre as naturezas de Cristo, ela foi temporal e perene. O que isso quer dizer? Que ela não é uma união eterna. Jesus Cristo, ele recebeu a natureza humana quando ele se encarnou. Entretanto, essa natureza humana, ela não teve fim lá na cruz. Jesus Cristo continua com a sua natureza humana, embora ele não esteja mais encarnado. A gente pode verificar isso em alguns versículos bíblicos. Em Romanos 9, 5 diz assim: deles são os patriarcas, e também dele descendem o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito e para sempre. Aqui fala Cristo segundo a carne, como ser humano,
E o apóstolo Paulo destacou isso ao chamar de homem o mediador entre a humanidade e Deus. Em 1 Timóteo 2,5, Jesus Cristo já tinha subido aos céus e Paulo fala assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Ele não perdeu essa natureza humana depois que subiu aos céus, embora não está mais encarnado. E também a gente lê em Atos 17:31 o seguinte: porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu, que é Jesus Cristo. Outra característica importante de destacar é que a união entre as naturezas de Cristo não provoca mudança na Trindade. Antes da encarnação de Jesus Cristo, as pessoas da Trindade eram Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E depois dessa encarnação continuaram sendo as mesmas pessoas, compartilhando a mesma essência divina e os mesmos atributos divinos. Então não houve mudança substancial na Trindade. O Jesus Cristo encarnou, continuaram sendo 3 pessoas e um único Deus. Uma terceira característica é que a união hipostática, a união entre as duas naturezas de Jesus Cristo, tornou-lhe perfeito e mediador entre a humanidade e Deus. A gente vê em 1 João 2,2 o seguinte: Ele é a propiciação para nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Jesus Cristo é a propiciação pelos pecados do mundo. Em Efésios 2,17 diz assim: e quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe, paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Por Jesus Cristo que nós tivemos acesso a Deus Pai. Então somente uma das naturezas de Jesus Cristo não estaria ele perfeito e mediador. Precisava ser tanto Deus como ser humano para morrer naquela cruz e nos perdoar os nossos pecados. Apesar de todo o ministério que cerca essa união das duas naturezas de Jesus Cristo, a Bíblia é clara a afirmar que ela existe. Então essa é uma das doutrinas essenciais das Escrituras que nós não podemos negar. Jesus Cristo é 100% Deus e 100% homem. Ainda estudando a respeito de Jesus Cristo, a gente vê uma outra questão, que é a respeito dos estados de Cristo. Cristo passou por momentos específicos, que denominamos de estados dele. A gente pode citar primeiro a humilhação de Jesus Cristo. Foi com a sua vinda ao mundo, ao se encarnar e também ao morrer na cruz, ele se humilhou. Vamos ler lá João 1,14, que diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Verbo se encarnou e se habitou entre nós. Ele se encarnar e habitar entre nós faz parte do seu estado de humilhação. Lá em Filipenses 2, de 6-8, diz assim, a respeito de Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então o primeiro estado é a humilhação de Jesus Cristo. Ele se encarnou, tornou-se servo e morreu na cruz por nós. O segundo estado é a exaltação. Através da ressurreição de Jesus Cristo e a sua ascensão aos céus, a gente lê lá em Atos 7,55 o seguinte: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Ou seja, Jesus foi glorificado e estava à direita de Deus Pai. Ele foi exaltado. Então o segundo estado é a exaltação de Jesus Cristo. Agora está na glória ao lado de Deus Pai. Então os dois estados, humilhação e exaltação. Uma outra característica a respeito de Jesus Cristo são os seus ofícios aqui na terra. Durante o ministério terreno, Jesus desempenhou 3 grandes funções que vão além do seu ministério terreno. São profeta, sacerdote e rei. Os 3 ofícios de Jesus Cristo: profeta, sacerdote e rei.
E nós vamos ler a respeito disso agora, que diz assim: Cristo foi verdadeiro profeta. Lá em João 6,14 a gente vê isso, quando diz assim: quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Então eles verificaram que Jesus de fato era o profeta prometido no Antigo Testamento. Jesus Cristo é a plenitude da revelação de Deus. Lá em João 1, versos 16 a 18, a gente lê assim: porque todos nós temos recebido a sua plenitude de graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito que está junto do Pai, é quem o revelou. Então, a plenitude da revelação de Deus se deu em Jesus Cristo, o nosso profeta. Então, como profeta, a função de Jesus Cristo foi revelar as verdades espirituais. O outro ofício, então, o primeiro ofício é profeta, o segundo, sacerdote. Como sacerdote, Jesus Cristo exerceu um sacerdócio perfeito, sacerdócio único e de valor eterno. A gente vê lá em Hebreus capítulo 7, do 23 a 28, que diz assim: ora, os outros são feitos sacerdotes em maior número, porque a morte os impede de continuar. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles, porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifício todos os dias, primeiro para os seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, porque a lei constitui homens sujeitos a fraquezas, como sumos sacerdotes, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Então, como sacerdote, a função de Jesus Cristo é reconciliar o homem com Deus, e Ele fez isso de uma vez para sempre lá na cruz. Não há necessário mais nada posterior a ser feito. Nossos pecados foram cancelados, foram pagos lá na cruz. E na cruz também, fomos tornados santos de uma vez por todas. Vou ler aqui Hebreus 10, que diz assim: nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ou seja, de uma vez por todas, nós fomos tornados santos, separados por Deus. Não há mais nenhum juízo investigativo, nenhuma tarefa de Jesus Cristo a ser feita por nós, porque já foi feita lá na cruz. Agora somente vai voltar, e aquele que crer no seu nome será salvo, que não crer, o que não tiver crido será condenado ao inferno eterno. E o terceiro ofício de Jesus Cristo é rei. Então ele foi profeta, sacerdote e rei. Seu reinado, ele ainda é espiritual, não é visível, como a gente vê em Hebreus 1:8, que diz assim: mas a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de justiça é o cetro do teu reino. Ou seja, ele tem o trono para todo sempre, ele reina para todo sempre. Em Filipenses 2, 9 e 10 diz assim: por isso também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. A gente lê lá em Mateus 28:19, quando tem a grande comissão, que fala que Jesus também tem toda a autoridade. Jesus é rei e tem toda a autoridade, toda a soberania, todo
poder. Ele também reina sobre a igreja. A gente vê em Colossenses capítulo 1, 18, que diz assim: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia de todas as coisas. Então Ele reina sobre nós. Ele é a nossa cabeça. Então devemos dar toda a honra, toda a glória ao Rei dos Reis, ao nosso Rei, que é o Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então temos 3 ofícios: profeta, sacerdote e rei. Então este é um breve estudo a respeito de Jesus Cristo. A gente pode ficar algumas características e alguns aspectos sobre ele. Se os irmãos desejarem, podem me estar pedindo esse material pelo meu e-mail, é anderson@wd3.cc, anderson@wd3.cc, que eu vou estar enviando esse material. Também tem um livro, uma teologia sistemática, que é Esboço de Teologia Sistemática, que é da editora Convicção, que traz diversos aspectos teológicos a respeito de Deus, de Jesus Cristo e de outras coisas, uma linguagem de fácil compreensão. Esse livro aqui, está no slide ali também, ele é bom você adquirir, porque ele tem uma linguagem simples e fala bastante coisas a respeito do nosso Deus e como se revelou para nós